Boa noite, meus irmãos. Nós estamos aqui honrados em receber nosso visitante Gui Julian e nosso irmão Zé Caliani, aqui na casa do nosso irmão Roque. Muito obrigado, Roque, pelas instalações aqui, pela gentileza em nos receber. E esse é o primeiro evento prévio da 31ª Jornada Maçônica do Brasil, que vai ser em setembro, né? Então, daqui a pouco, nós vamos abrir espaço para os palestrantes se inscreverem, os candidatos a palestrantes, mas isso vai acontecer mais à frente. O que nós vamos fazer hoje é exatamente a entrevista com o nosso irmão Gui. Em primeiro lugar, eu agradeço a presença de todos, do nosso irmão Gui, do nosso irmão Caliani. Eu entendo, né, que nós vamos falar aqui, vamos falar a respeito da geopolítica, né, nos assuntos, nos eventos críticos nessa segunda década do século XX. Estão, né, há a impressão que se repete, né, desculpe, o século XXI, se repete o século XX. Mas antes eu queria fazer um agradecimento aos patrocinadores e apoiadores da 30ª Jornada Maçônica, né, que sem eles também nós não conseguimos colocar esse projeto funcionando. Então, os patrocinadores são Ilvino Venerabile, Kenstar Baguio, Pani Metais e Acessórios, Exa Consultoria de Informática, Professor Roque Cortes Pereira, Professor Business, Visão Laser, Hospital Oftalmológico, Gocult Cursos e Unisanta. E os apoiadores, Apdux, a Augusta e Respeitável Loja Simbólica Amizade Pioneira 786, Biclux Comunicação Visual, Cortes e Companhia Desentupidora e Detetizadora, a Coligação das Lojas Maçônicas da Baixada Santista, a Dofer Engenharia e Construções, Gardênia Flores, Terras Altas Resort e Convention Center, Imobiliária Domingues Fernandes Limitada, o livro A Importância da Paradiplomacia Maçônica na Geopolítica Mundial, do nosso irmão Maximino Pedro, a loja Fraternidade Brasileira de Estudos e Pesquisas, a rede Ouvir Mais Aparelhos Auditivos, Passmaster, sessão, e possibilitando essa nossa entrevista. Por fim, agradecimentos ao Grupo Lanza, do nosso irmão Arley e a sua família, né? E nossos outros irmãos estão aqui, vocês não estão vendo, mas estão nos ajudando. E o material que ele fez para divulgação da nossa entrevista. Eu vou pedir, a partir de agora, que o nosso irmão Caliani faça um breve currículo do nosso irmão Gui, e depois nós vamos passar a palavra para o nosso irmão aí falar um pouquinho sobre a sua grande experiência. Por favor, meu irmão. Ok, boa noite, meus irmãos. É com imenso prazer que eu aqui me encontro com esse convite honroso do nosso irmão Cabral, nosso irmão Roque. E eu tenho o prazer de trazer aqui para o Brasil, pela primeira vez, o irmão Gui Julian. No mundo profano, Gui Julian é um brilhante ator da ciência política na França. Ele ocupou cargos de relevância no Ministério da Cultura, em diversos governos, e é uma pessoa de destaque dentro da Grande Loja da França. No lado maçônico, ele é membro, foi venerável da loja Nova Jerusalém, que pertence à Grande Loja da França, onde eu também fui iniciado. E nós mantivemos uma ligação estreita, uma amizade fraterna que ultrapassou fronteiras. E hoje o irmão Gui Julian, ele já está aposentado e ele está tentando se aproximar aqui do Brasil. E para nós é uma grande honra recebê-lo aqui. E ele vai nos falar, primeiramente aqui, da situação atual política da França. O que é a França no contexto em relação à Europa, em relação ao Brasil, em relação ao mundo, e quais são as expectativas do povo francês, quais são as perspectivas que o francês hoje tem em relação ao seu país e qual é o papel geopolítico da França no mundo de hoje. Gui Julian,
les frères brésiliens, ils souhaitent savoir ce qu'est la France aujourd'hui. Eu estou perguntando aqui para ele o que é a França hoje, como você a define em termos de país, de nação, que sempre foi o farol dos grandes acontecimentos no mundo, e isso há mais de 1000 anos. Donc, depuis plus de 1000 ans, la France joue un rôle essentiel. C'est un pays phare, c'est un pays où les choses se produisent, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'est la France en 2026? Voilà. Merci d'abord de m'inviter et merci pour cet accueil. Obrigado pelo convite e por esse acolhimento. Et mon ami et frère José a déjà fait quasiment tout le résumé en disant que la France était un pays encore très influent. On y viendra un petit peu plus dans le détail. Ele falou assim que o irmão dele, o José, que no caso sou eu, já fez uma apresentação dizendo que a França é um país farol da humanidade, né? Mas ele vai desenvolver melhor esses aspectos. Alors, je suis assez flatté de la façon dont j'ai été présenté, mais je ne suis pas un grand géopolitologue. Ele ficou honrado da maneira que eu apresentei, mas ele não é um grande geopolítico, mas ele vai dar aqui uma visão pessoal e uma visão também com um viés maçônico. Je suis avant tout un homme de 74 ans qui a traversé pas mal de responsabilités profanes dans mon pays et aussi maçonnique. J'ai une longue vie maçonnique qui m'a appris comment dire, à mesurer ce que je faisais dans ma vie profane. On en parle. Ele disse que ele é um homem de 74 anos e viveu muitas coisas, muitas passagens históricas, e que a maçonaria o ajudou a entender melhor esse contexto, ajudou melhor ele a viver dentro desse mundo em plena transição. On a un temps limité pour cette exposition et c'est très bien comme ça parce que je pense qu'on va faire comme on fait dans nos loges, c'est-à-dire une présentation la plus claire, la plus objective et la plus sincère possible, mais aussi en retenant ses émotions parce que on est en capable de maîtriser ses émotions parce que parler de l'état politique, social de la France aujourd'hui, ça soulève pas mal d'émotions. Ele falou que ele vai tentar fazer uma síntese de 15 minutos do que é a França hoje, e que esse assunto provoca fortes emoções, não só nele, mas no Brasil todo. Ele vai tentar ser o mais objetivo possível. Et je suis ravi de cet exercice auquel je ne m'attendais pas du tout, parce qu'en fait, c'est extrêmement important. Ça serait bien que chacun fasse ça, qu'un jour, on se pose et on se dise, qu'est-ce que c'est mon pays? C'est quoi sa valeur? C'est quoi ses valeurs? Qu'est-ce que c'est? En quoi je suis bien dans ce pays? Et en quoi il est intéressant par rapport aux autres? C'est un exercice très, très intéressant. Ele falou que isso é um exercício interessante, porque permite até, ele remete essa reflexão para todos nós, né? Inclusive, nós deveríamos perguntar o que é o Brasil, né? O que o Brasil representa hoje em termos geopolíticos, né? E ele está muito feliz de estar aqui, porque nós o interrogamos, né? O que é a França hoje, né? Então, isso faz com que ele reflita, e essa reflexão nesse momento da vida dele tem extrema importância. Alors, parler de la France, de son importance, c'est d'abord d'un point de vue économique. Donc, on commencera par ça. Tem que falar primeiro dos aspectos econômicos. Mais il faut, pour bien comprendre la France, il faut savoir que dès qu'on parle de politique, d'économique, on parle de social. Se a gente Le fala social, c'est la France. Se a gente fala de economia, a gente fala de social também, né? Social é a França. Si on parle de social, bien évidemment, ça intéresse le politique. Donc il y a aussi immédiatement la France politique qui vient. Então, se a gente fala do social, isso aí também tem uma intersecção com o mundo político, né? Então a gente tem que falar de política também. Quand on présente la France politique, on parle aujourd'hui essentiellement d'identité, et d'identité culturelle. Apresenta a França sob a ótica política, a gente fala de identidade cultural e o que isso representa. Si on parle de l'identité de la France, on ne peut pas en parler, on ne peut plus en parler aujourd'hui sans parler de l'Europe et de la position de la France dans l'Europe. Se a gente fala da França, a gente não pode deixar de falar da Europa. E a França hoje está inserida dentro da comunidade europeia. Et à la fin, on boucle la boucle en revenant à l'importance de la France, c'est-à-dire la position de la France dans le monde,
Et moi, ça m'intéresserait qu'on parle aussi de la France et du Brésil. E ele falou assim que aí depois você fecha o círculo, né? Porque você fala da França, fala da Europa. E ele também gostaria de falar das relações entre a França e o Brasil e o que isso representa hoje. Alors, pour faire synthétique, pour revenir au point de départ qui est celui de l'économie, la France est encore un pays riche, contrairement à ce qu'on pense. Ele está dizendo aí que, do ponto de vista econômico, a França ainda é um país rico. Sur chaque chose qu'on dit, il y a des choses positives et des choses négatives. Tem coisas positivas e coisas negativas. On est bien placé pour le savoir entre nous. Mais en l'occurrence, cette puissance économique de la France, elle existe toujours. La France existe toujours. Elle a un rang très important. On est passé du cinquième. Quand moi je faisais mes études, la France était au cinquième rang et flirtait avec le quatrième rang mondial. Aujourd'hui, elle est au septième. Então, quando ele era estudante, a França estava na quarta posição, na quarta economia do mundo. Hoje a França é a sétima economia do mundo, mas ainda é um país rico. Si on veut être rapide, la France est un pays encore riche parce qu'elle a encore beaucoup d'activités. Il y a encore beaucoup de pays extérieurs qui investissent en France. A França ainda é um país rico porque ela tem uma economia ainda forte e tem muitos países que investem lá na França. Mais l'aspect contradictoire, c'est que ces investissements étrangers se font sur des entreprises qui existent déjà. Mas esses investimentos estrangeiros, eles são feitos em cima, né, em cima de empresas que já existem, não em novas empresas. Ils achètent des entreprises qui existent Eles compram empresas que já existem et qui fonctionnent, mais par contre, on n'a pas d'investissement dans des domaines nouveaux, ils ne créent pas de nouvelles entreprises. mas eles Ça não, veut dire que ça n'augmente pas le produit du pays. Ça augmente pas la eles não production. têm novos investimentos em ideias novas, em startups, em coisas desse tipo, né? E isso não traz grandes progressos para o país. Et d'un point de vue économique global, le grand problème de la France, c'est que même si elle est riche, elle dépense beaucoup plus que ce qu'elle ne gagne. Então, ele falou que mesmo do ponto de vista global, apesar da França ser um país rico, ela gasta mais do que arrecada. Esse é o grande problema. Ça nous fait passer au deuxième aspect, qui est l'aspect social. E C'est-à-dire aí la a France, gente vai para o segundo aspecto, que é o aspecto social. l'économie française est à 57% utilisée pour le social. Lá tu parles en termes de produit interne. Produit intérieur, l'utilisation du O que produit. ele quer dizer aqui que 57% do produto interno bruto da França é gasto com ações sociais. C'est une des choses qui caractérise la France, c'est ce haut niveau de protection sociale. On est connu pour nos camemberts et pour nos fromages, pour nos produits de luxe et pour la Tour Eiffel, mais on est aussi dans le monde entier connu comme un pays qui redistribue énormément au niveau social. Ele falou assim que a França é conhecida pelos seus queijos, pelos produtos de luxo, etc. Mas é preciso entender que a França é conhecida também por ações sociais muito fortes, muito relevantes, né? Sobretudo com salário de desemprego, com ajudas sociais, etc., né? Com saúde gratuita para todo mundo. Alors, ce social, il est dans tous les domaines. Hein. Il a une raison d'être. Hein. C'est la sécurité sociale, c'est-à-dire la santé de tout le monde, la santé d'ailleurs en tant que médecine. C'est les retraites, c'est le grand sujet français du moment, c'est un des grands sujets français du moment, puisqu'on a une population vieillissante. A França hoje tem uma população que está envelhecendo e o grande problema deles hoje é poder honrar as aposentadorias. E não só isso, né, mas continuar podendo honrar também as ajudas sociais, os apoios sociais, né, o Bolsa Família, equivalente ao Bolsa Família aqui no Brasil, etc. Et dans les grandes catégories d'intervention sociale, il y a évidemment l'éducation, parce que la France est un pays où on peut faire des études gratuitement, quasiment du début jusqu'à l'université. E dentro desse contexto social, meus irmãos, o que ele está dizendo é que a França permite que você faça estudos da escola elementar primária até a universidade, absolutamente gratuitos. Alors, ce système social, tout le monde y tient. Quer dizer, esse sistema social, todo mundo quer manter. Il est vraiment représentatif de la France. J'ai même tendance à penser que la sécurité sociale, c'est la seule chose qui crée une cohésion, une cohérence entre les Français. Ele pensa que o que ele está dizendo aqui, que a
previdência social na França é um elemento de coesão nacional. Mais E évidemment, que todo mundo quer manter esse privilégio, esse évi- ganho social, por assim dizer. évidemment, ce système, on y tient, mais il y a un certain nombre de problèmes qui se créent aujourd'hui. Le premier problème, c'est le problème de la démographie, c'est-à-dire que la population est extrêmement vieillissante, donc les frais augmentent. Então, ele está dizendo que esse previdência social, todo mundo quer manter, todos os espectros políticos, né? Todo mundo quer manter esse status quo. Só que existe um problema que as pessoas estão envelhecendo e hoje tem uma população enorme de pessoas aposentadas e não tem novas entradas. Então, isso está criando um problema. Vous avez combien traité en France? 22% des gens ont plus de 65 ans. Voilà. A França hoje tem a população, 22% da população tem mais de 65 anos, ou seja, de aposentados. Et O número expressivo. à peine 16% sont mineurs. E só 16% de pessoas abaixo de 18 anos. Et ça, Então, você tem uma população terceira idade 22% e uma população abaixo de 18 anos de 16%. Então, aí tem um desequilíbrio enorme. c'est la première fois cette année, en 2025, qu'il y a eu plus de morts que de naissances en France. Isso é muito importante. Em 2025, teve mais óbitos do que nascimentos na França. Deveria ser um dado alarmante. Mais óbitos do que nascimentos. Donc ce déséquilibre fait qu'il y a les déséquilibres financiers derrière. L'autre problème que soulève le social, qui est très polémique en ce moment, c'est celui de l'immigration. Outro problema social, que é bastante discutido hoje lá na França, é que dentro dessa situação econômica surge o problema da imigração. E como lidar com isso, né? Parce que les partisans considèrent, il n'y a pas de parti pris de ma part, hein, mais Ele não tem considèrent, opinião formada sobre isso. considèrent qu'il faut bien remplacer les gens, puisqu'on est en déficit démographique, et c'est pas que la France, hein, l'ensemble de l'Europe est en vieillissement et en déficit démographique. Ele falou assim que precisa substituir as pessoas, sobretudo a mão de obra, e que não é um problema só da França, é um problema da Europa toda. Eles estão procurando substituir a mão de obra local, por quê? Porque não tem mais morte do que nascimentos. Então, isso cria um desequilíbrio na previdência social. Après, le problème, par contre, alors c'est vrai, tout le monde considère qu'il y a besoin de main-d'œuvre, qu'il y a besoin de jeunesse, qu'il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Et c'est vraiment la position de l'Europe, de Bruxelles, qui réfléchit vraiment de façon purement technocratique. Ele falou que toda a comunidade europeia, sobretudo a central da comunidade europeia, em Bruxelas, né, eles apoiam essa imigração para substituição da mão de obra, mas, ao mesmo tempo, isso gera problemas. Gera problemas porque surgem fricções, né? Surgem problemas ali entre as populações, etc. E a própria comunidade europeia estimula que isso aconteça, mas, enfim, agora ele vai desenvolver melhor um pouco esse raciocínio. Ce qui est contesté, c'est que cette immigration, en France en tout cas, n'est pas maîtrisée, ni par l'Europe, ni par la France. O que acontece é que essa imigração, sobretudo na França, ela não é controlada pelo Estado. Ela não tem o controle do Estado. Então, c'est un petit peu la porte ouverte à tout le monde. C'est exactement ça, oui, bien sûr. Ça, c'est la politique de l'Europe. Perguntei para ele se é a porta aberta a todo mundo. Ele falou, é exatamente isso. Então, é uma imigração assim, sem critério. Et la conséquence, c'est que la population immigrée non active est de plus en plus importante. Ele falou que aí surge um outro problema. Que a população de imigrantes que não trabalha está crescendo cada vez mais. Então, quer dizer, um imigrante vai para lá, ele entra no país legalmente, etc. Depois ele para de trabalhar e ele fica dependendo do Estado. E essa população tem aumentado. Et enfin, on y viendra dans l'aspect culturel.
cette immigration, la France et l'Europe ont connu des immigrations avant, d'Italiens, d'Espagnols, de Polonais, mais eux se sont adaptés beaucoup plus facilement à la France et à la culture française. O que ele disse é que a França já conheceu fluxos migratórios no passado, sobretudo de portugueses, espanhóis, italianos, mas essas populações se assimilaram muito bem à cultura francesa. E aí surge um problema cultural, que as novas imigrações não têm o mesmo estándar, a mesma base cultural que a população francesa. Alors, l'espoir des politiques, c'est que cette immigration devienne progressivement productive et amène de la jeunesse et du travail et de l'activité. Mais, pour l'instant, ce n'est pas le cas, c'est plutôt déséquilibré. Ele fala que se essa população imigrante que chega no país com juventude, com força, com energia, com trabalho, né, pudesse ajudar a construir o país, seria muito bom, mas não é o que está acontecendo. On a 10 à 11% de population étrangère en France. Existe hoje na França entre 10 e 11% de estrangeiros que lá vivem. Officielle. C'est un número oficial. Mais sous-officiel, c'est plus que ça? Oui, c'est plus que ça. Il y a une immigration clandestine dont on n'a pas les chiffres, quoi, mais qu'on voit malheureusement un peu Tem partout. imigração clandestina que ninguém consegue mensurar. Okay. Alors bon, le problème, il est qu'on a quand même besoin d'immigration. Mais c'est mal géré. Eles precisam de imigrantes para ocupar, pour occuper les postes de travail qui ne sont plus... Oui, et il y a aussi l'autre aspect qui est l'aspect culturel. Des gens qui viennent et qui s'adaptent à la culture française, c'est pas un problème. Ele falou assim que o imigrante que vai para a França e que se adapta à cultura francesa nunca criou problema, não é esse o problema. Là, on a une immigration qui veut amener sa culture, en fait. Lá, atualmente, está acontecendo uma imigração que tenta trazer a sua cultura para dentro da França e impor a sua cultura dentro da França. Cela dit, il est vrai aussi que dans la culture française, la France a toujours été, et dans l'esprit de beaucoup de gens, une terre d'immigration, une terre d'accueil, A quoi. França sempre foi país que recebeu imigrantes, né? Uma terra de acolhimento, país receptivo. Donc ça pose un problème moral à la société, c'est un vrai problème. Atualmente, isso causa problema moral para a sociedade. Et ce problème moral se transforme en problème politique. E esse problema moral se transforma em problema político. Alors le dernier aspect négatif de l'importance du social en France, c'est que on paye beaucoup d'impôts, on paye ce social, on fait tout ce qu'on peut, on distribue, et pourtant les inégalités ne réduisent pas. Donc ça sert à rien. Então ele falou que o problema social é que la charge fiscale en France est à combien du PIB? 47%. Então, o que acontece? A carga tributária na França hoje é de 57% do produto interno bruto. E ele fala que essa ajuda social ela não se transformou em verdadeiras riquezas para o país. Então, porque essa desigualdade permanece intacta, a despeito de todos esses investimentos. É isso que ele quer dizer. Alors, la majorité des Français sont plutôt des gens gentils, positifs et accueillants. A maioria dos franceses são positivos, gentis e acolhedores. Mais ces déséquilibres créent des tensions dont s'emparent les politiques. Mais esse desequilíbrio cria tensões entre essas populações e isso acaba repercutindo na política. Et on a un gouvernement, on a des problèmes de gouvernement du coup ça donne quand même un déséquilibre politique. Ça fait ce qu'on appelle la montée des extrêmes dans les partis politiques. Em razão de todo esse contexto, dentro da esfera política, você cria os extremos. C'est l'extrême droite et l'extrême gauche. Oui, il y a deux direita e a extrema montées. esquerda. E aí você cria uma tensão social, uma polarização muito grande. Oui, il y a trois grandes catégories. Il y a une gauche
tem três categorias. plutôt extrême, Uma esquerda extrema, qui est un regroupement un peu extrême, é regrupamento de extremistas, une droite assez radicale qui vient historiquement d'une extrême droite, mais qui ne l'est plus, uma a priori, direita radical que vem da extrema-direita, mas que hoje não é mais de extrema-direita, enfin, qui fait ce qu'elle peut pour que tenta apparaître fazer o que ela autrement. pode para... Et on a une espèce de gros ventre mou central, E tem o centrão, euh, que ele chama de barriga mole, qui elle-même est en 3 petits morceaux. que tem três grupos. L'ancienne gauche gouvernementale issue du Parti socialiste de A antiga Mitterrand, esquerda socialista do François Mitterrand, qui a no une meio, bonne image, no centrão ali, que quer passar uma boa imagem, mais qui a trop flirté avec l'extrême gauche, donc elle a abîmé son image. flertou com a extrema esquerda e que prejudicou a sua própria imagem. La droite traditionnelle, Ele tem a direita tradicional, qui est issue du gaullisme, que de vem tout ça, do general de Gaulle, voilà, mais qui est très, ils sont pas très ensemble, quoi. Ils sont mas très, eles não são très muito autres, ils unidos. sont pas. Non. Et au milieu, il y a un centre E no meio tem centro, qui n'a de force que parce qu'il peut aider un côté ou aider l'autre. e o centrão no Ele meio, existe ele pas. pode cair tanto para um lado quanto para o outro. Il n'a pas de A gente culture forte. conhece alguma coisa nesse sentido aqui no Brasil. Né? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste E o que é, l'aspect culturel, parce que c'est quand même le flambeau de la France, c'est quand o même que resta da une identité magnifique. a identidade cultural. On a quand même enfin, un patrimoine extraordinaire. On l'a Tem vu, patrimônio avec, extraordinário. avec Notre-Dame. On aime notre patrimoine. Notre-Dame, C'est un pays extraordinaire parce qu'il y a des endroits de France, vous roulez sur la route, tous les 10 km, vous avez un château. você tem na França, em determinadas regiões, a cada 10 quilômetros você tem castelo. Et, Quem já foi sabe, né? il y a aussi tous les aspects, la gastronomie, le luxe, Tem a gastronomia, les musées extraordinaires. Moi, j'ai connu ça particulièrement quand je suis passé au ministère de la Culture. e quando ele estava no Ministério da Cultura, Par ele contre, conheceu évidemment, isso la amplamente. culture, et c'est intéressant d'un point de vue de l'identité, parce qu'on sent qu'en France, l'identité culturelle se délite. On ne met pas des ministres très importants. Depuis Jacques Lang, il n'y a pas eu de personnalité forte. Le budget de la culture est de plus en plus réduit, il est de 1% du PIB, et du coup, il ne se passe pas grand-chose. C'est une administration de la culture, mais il n'y a pas grand-chose. Ele disse que hoje o governo não investe na cultura, investe apenas 1% do produto interno bruto na cultura, né? E que os ministros da cultura dos últimos se tornaram praticamente irrelevantes. Pour rester dans les temps de quand on va parler, oui, de la position de la France par rapport à l'Europe, il y a un sujet quand même, parce que et ça rejoint les problèmes d'identité. La France est un des acteurs principaux de l'Europe, c'est un des fondateurs de l'Europe. L'Europe est forte, hein, il y a la monnaie européenne, il y a le marché européen, il y a toutes les positions sur le climat, vous en savez quelque chose. Il y a tout ça. E donc, ele falou que a França é ator importante dentro da comunidade europeia e, durante todos esses últimos anos, eles colocaram no centro das discussões na comunidade europeia a questão climática. Et on constate quand même depuis un moment que la France essaie de se désolidariser un peu des décisions européennes. E depois de algum tempo para cá, a França está tentando se afastar das decisões da comunidade europeia. Mais elle est très mal à l'aise parce qu'elle est quand même un des acteurs majeurs. Ela está assim, mal posicionada porque ela é dos atores principais da construção da comunidade europeia. Então, ela está com dificuldade para criticar. Seria Brexit? Brexit. Voilà, la première question qui émerge là. Bien sûr. Cabral, le nom Cabral, le frère Cabral, il demande si il est question du Brexit. Non, pas à cette étape-là. Pas à cette étape-là. Non, il falou non. Par contre, non, même les partis qui avaient évoqué ça, comme un parti d'extrême droite par exemple, ou l'extrême gauche, ont un peu abandonné cet argument-là.
Il É, semble partido, que ça accroche pas bien auprès des extrema Français. direita e extrema esquerda, eles abandonaram esse argumento. Par contre, ce qui est évident et ce qui ressort de plus en plus, c'est que la population française commence à être exaspérée par les décisions de Bruxelles. O que acontece é que o povo, né, a população, começa a ficar exasperada e inquieta com as decisões que são tomadas por Bruxelas. E muitas vezes não são queridas pelo povo da França. Alors la France gère ça comme elle gère le reste, c'est-à-dire qu'elle donne une position de base et après elle demande des exceptions. A França, ela gerencia esse problema, o seguinte, que ela coloca definições de base e depois ela quer criar exceções dentro dessas definições de base. Et arrive un moment où quand il y a trop d'exceptions, ça ne fonctionne plus. E tem um momento que, quando você cria muitas exceções, a coisa não funciona mais como comunidade. Vous avez connu un des problèmes là avec le Mercosur. Nós conhecemos um problema aqui com o Mercosul. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Mercosul? Ben, il s'est passé, Vis-à-vis des Français. c'est assez... O que aconteceu com o Mercosul? Perguntando para ele. les Français ont considéré, enfin une partie des Français ont considéré que le Mercosur était trop dangereux pour l'agriculture française. Uma parte da comunidade francesa, do povo, considerou que o Mercosul representava um perigo para a economia francesa. Et tout ce qui concerne l'agriculture en France, la France est un pays culturellement agricole d'origine. Tout ce qui concerne l'agriculture, ça met la France en émoi immédiatement. Quando você mexe na agricultura francesa, você mexe num elemento fundamental da sociedade francesa. E que aí a emoção ultrapassa a razão. Donc on a vu des manifestations de tracteurs dans Paris, on a vu des Então, choses os comme ça. tratores invadiram Paris, vocês todos viram isso. Notre président a essayé de négocier avec Bruxelles une exception supplémentaire. O Macron tentou negociar com Bruxelas, né, uma exceção a essa regra. Et c'est là où on en arrive à la réalité de l'Europe de Bruxelles, c'est que c'est dirigé par des fonctionnaires. Aí você chega numa realidade sobre Bruxelas. Ils ont un plan en tête. C'est des technocrates. Ouais, c'est des technocrates. Bruxelas é conduzida não por gente do povo, né? Ela é conduzida por tecnocratas. Isso cria um problema. Ils sont persuadés que ce qu'ils ont décidé c'était bon, donc ils l'appliquent. Et du coup, Van der Leyen, elle est passée par-dessus la France et elle est allée signer directement sans l'autorisation de la France du tout, quoi. Eles são comandados por essa tecnocracia que não leva em conta a necessidade do povo. Entendeu? Então, o sujeito vai lá e decide, como ele citou o exemplo da Van der Leyen, que é a atual presidente da Comissão Europeia, que desautorizou a França a fazer acordo com o Mercosul. Ça dit, c'est très représentatif de la France et des manipulations politiques en France, parce que moi je l'ai lu, je suis économiste, je l'ai lu, l'accord du Mercosur, il est très intéressant pour des tas de choses. Pessoalmente, que o acordo com o Mercosul é muito interessante, mas da maneira como ele foi manipulado pela mídia e pelos agentes que estão na periferia do problema, esse problema foi supradimensionado, foi hipertrofiado. Et c'est vrai qu'il y a une partie de l'agriculture française qui va se retrouver concurrencée. Ele falou que é óbvio que uma parte da agricultura francesa vai encontrar concorrência. Et comme la France aime ses agriculteurs, mas a França adora os seus agricultores, né, que isso é cultural. Sabia do parce qu'on isso vem há muito on dit qu'on est tous des enfants de paysans en France. Lá na França existe adagio popular que diz que todo francês é filho de camponês. On a tous des paysans. Moi, j'ai été élevé dans une ferme. Ele foi criado numa fazenda. Voilà, donc c'est très attaché. Voilà, je ne sais pas ce que vous voulez qu'on dise de plus. Nós chegamos já nos 15 minutos. Nós passamos pouquinho. 35. Mas está muito bom. Ok. Não, isso é bom. Sur l'exposé, ça suffit. Voilà, sur l'exposé, ça suffit. Para a exposição aqui tá bom, agora podemos passar as perguntas. Des questions? Oui. Poser des questions. Allons-y. Vamos lá. Nós temos aqui duas perguntas, e óbvio, se os irmãos quiserem enviar perguntas para nós,
muito bom, né? Em primeiro lugar, eu só ia com abertura, né? Eu acabei esquecendo de citar nosso irmão José Renato dos Santos, né? Nosso padre grão-mestre adjunto, que é o fundador, é o presidente da ACAOL, né? E não pôde estar presente hoje por uma questão aí de saúde, tá? Mas manda um abraço para todos vocês e está nos assistindo aqui pelo nosso site e pelo YouTube, enfim, né? A primeira pergunta que La première question. eu vou formular é exatamente a questão da imigração. C'est sur l'immigration. O que nós estamos percebendo aqui no Brasil Ce qu'on ressent ici au Brésil, é que há uma imigração não controlada, il y a une immigration non contrôlée de maioria islâmica, de majorité islamique. e que a cultura, como é uma cultura muito diferente da Et la ocidental, culture française elle est foncièrement différente de la culture islamiste. e também, vamos dizer assim, religiosa, né? Et Porque c'est des religions aussi différentes. nossos fundamentos, né? Le fondement ne sont pas les mêmes. Há a impressão de uma, como ele já tinha adiantado, de uma não coesão, há uma separação. On a l'impression qu'il n'y a pas de cohésion sociale avec ces courants d'immigration. E isso está causando mal-estar. O nosso irmão já falou sobre isso, né? Mas eu queria saber a que ponto isso. Vraiment, c'est un problème actuel. Et à quel point ça touche la société dans son ensemble. Est-ce que les Français sont révoltés, sont inquiets pour l'avenir de cette immigration? Alors, il y a un mot français qui a été inventé par Macron, qui est les gens ont le sentiment de. On leur dit pas, on dit pas. Expressão inventada pelo presidente atual, Macron, que diz que as pessoas têm sentimento de. Voilà, on dit pas les Français ont peur de l'immigration, on dit les Français ont un sentiment qu'il y a un problème d'immigration. C'est l'euphémisme à la française. Macron utiliza um eufemismo. Ele diz o seguinte: que os franceses têm sentimento de que isso pode trazer problema. Ele não utiliza a palavra medo, que é o que está realmente no fundo da questão. Alors c'est vrai que c'est un problème. Ele falou que é verdade. Cela dit, ce problème, il a toute une histoire. Alors c'est vrai aussi que on hérite d'une immigration d'Afrique du Nord et d'Afrique noire. C'est vraiment, c'est 87% des migrants. Voilà, ele falou que hoje os imigrantes, 87% vêm da África do Norte e da África subsaariana. C'est vrai aussi. E é verdade, isso é verdade. C'est vrai aussi, et là encore, c'est pas un jugement de ma part, mais que ces pays-là sont des pays musulmans. E não é um julgamento, é uma constatação. E que esses países que enviam esses imigrantes são países muçulmanos. Et le problème de friction, il est relativement récent. E o problema de fricção, de tensão, ele é um problema recente. On oublie que la France a eu depuis longtemps besoin d'immigration. A França sempre precisou de imigrantes, né? Como teve imigração no passado, português, italiano, espanhol. Et même les Français allaient recruter des gens dans les villages algériens pour les persuader de venir travailler en No France. passado, muitos franceses iam nas pequenas cidades da Argélia, no norte da África, recrutar trabalhadores para levar para a França. Para fazer, à l'époque, c'était pour faire des... Pour les usines, pour travailler dans les usines. Para trabalhar nas usinas, nas fábricas. Então, isso realmente, ça c'est vraiment arrivé dans le passé. Bien sûr, ouais, c'est nous qui avons créé l'immigration d'Afrique du Quer Nord. dizer que eles foram até lá para trazer pelo gouvernement lui-même. C'était et les entreprises. O governo e as empresas fizeram esse movimento. C'était en quelle époque ça? C'était après la guerre d'Algérie, un peu après la guerre d'Algérie et avant la guerre d'Algérie aussi, c'est-à-dire les années 50-60 au moment de... Nos anos 50 60, isso aconteceu. Et par milliers. Il y a des gens, E eles traziam milhares. il y a des gens qui étaient payés au nombre d'hommes qu'ils faisaient venir. Ils allaient recruter sur place. Então,
Esses recrutadores eram pagos pelo número de imigrantes que eles traziam. Et cette immigration s'est bien passée parce E que essa imigração foi bem assimilada. les gens avaient du travail Eles tinham trabalho. et c'était une population qui s'est assimilée plus E essa facilement população se assimilou facilmente et qui a généré des enfants, des gens qui ont fait que des gerou études, qui travaillent dans le système français. filhos que continuaram a trabalhar no sistema francês. La catastrophe est venue après avec c'est Giscard d'Estaing, le président Giscard d'Estaing, qui a inventé le regroupement familial. Fala que o grande problema aí, o ponto de virada, foi quando o Giscard d'Estaing, que era presidente da França, ele criou o que os franceses chamam de reagrupamento familiar. Et ce regroupement familial qui était sur le conjoint et les enfants, le gouvernement Jospin donc, et de Hollande l'ont élargi à l'ensemble de la E famille, depois, os governos même les socialistas- parents. governos socialistas do Jospin e do François Hollande, eles alargaram essa base de reagrupamento familiar, né? Quer dizer, que um imigrante podia trazer o pai, a mãe, o tio, o avô, etc. Sarkozy avait essayé de le réduire un peu, O les droits, presidente francês Sarkozy tentou reduzir esse reagrupamento familiar, mais Hollande l'a réélargi. e depois veio o François Hollande, que alargou de novo a base. Alors là aussi, c'est une grande hypocrisie parce que, Fala que isso é uma grande hipocrisia, porque évidemment, ça pose un problème de déséquilibre financier parce que isso coloca a França em desequilíbrio financeiro, la majorité n'est pas productive. porque a maioria dessas pessoas não são En produtivas. même temps, les chefs d'entreprise aujourd'hui, sans le dire franchement, sont favorables à l'immigration pour deux raisons. Os chefes de empresa hoje franceses são favoráveis à imigração por duas razões. Pour produire, pour Para travailler. produzir, trabalhar, Et la deuxième chose, c'est que ça permet de maintenir le niveau de chômage assez élevé pour qu'on puisse appuyer sur les salaires. e isso permite manter o desemprego mais alto e diminuir o salário. Mhm. Veja, c'est un peu perverse. Hein? C'est pervers, c'est politique. Não é? C'est pas un peu, c'est perverso. Oui, c'est Ele pervers. está dizendo que isso não é Et pouco perverso, é perverso. c'est pas dit clairement, ça. C'est pas, Mas ninguém c'est pas diz dans les isso claramente. journaux, ça. C'est pas dans les journaux. Ninguém diz isso Mais c'est la claramente. réalité. Mas é a realidade. Donc, eux sont très influents à Bruxelles. Então, essas pessoas, os chefes de empresa, eles são influentes lá em Bruxelas. Donc, d'un côté, il y a tous les politiques se sont emparés de ça. La droite dit il y a trop d'immigration, elle utilise ça, mais pas assez finement. Elle est contre, au final, A direita diz que é contra isso daí, mas et ça attise les conflits sociaux. isso catalisa ainda mais, e esquenta ainda mais, aquece ainda mais os conflitos sociais. La gauche s'en est emparée, l'extrême gauche s'en est emparée, comme si, pour s'en faire des alliés, pour les aider, parce que soi-disant, ils sont maltraités par la A France. esquerda utiliza essa população em seu favor, dizendo assim, vocês estão maltratados aqui pelo governo, então votem na esquerda, que a esquerda vai resolver esse problema. L'Europe Então continue você d'appuyer. cria curral eleitoral. L'Europe continue d'appuyer parce que ce que veut l'Europe, c'est des travailleurs, des gens qui payent des impôts, enfin de regonfler la France. L'Europe, je veux dire. Apoiando essa política. Et au milieu, on a du coup des politiques qui n'ont pas de pouvoir et qui se laissent balloter dans les négociations. Et les négociations vont toujours dans le sens de on augmente les impôts et on augmente le déficit. No meio dessa tensão, você tem políticos do centrão, foi isso que ele quis dizer, que ora vão para um lado, ora vão para o outro. E isso se traduz por duas coisas. Aumento de impostos e mais desequilíbrio social. Mais il y a une grande hypocrisie là-dedans. Aí tem uma grande hipocrisia aí dentro desse contexto. Ce qui est vrai, ce que je ressens moi, ce qui est vrai, Ele sente o que é verdade. c'est qu'on sent quand même le pays
d'abord sous une forte tension sociale. O país hoje está numa forte tensão Et ça, social, c'est trop manipulé et e c'est isso é grave. manipulado pelas forças políticas. Mais aussi, très honnêtement, en tant que Français, ça me gêne de voir la France s'islamiser. Ouais, ça me Mas gêne. ele, como francês, ele lamenta de ver a França hoje se transformar num país islâmico. Parce que c'est une immigration qui tente quand même d'imposer son mode de vie. Que é uma imigração que tenta impor o seu modo de vida. Cela dit, c'est vrai dans les grandes villes, ça n'existe pas dans les campagnes. Isso é mais visível nas grandes cidades Ok. do que nas pequenas cidades. Mais pourquoi c'est dans les grandes villes? C'est parce qu'on les a fait venir là où il y avait de l'activité. Por que isso é mais proeminente nas grandes cidades? Porque eles eles trouxeram esses imigrantes justamente para trabalhar nas grandes cidades. Pour arriver à gérer tout ça. Voilà. Tem que encontrar um mecanismo para gerenciar tudo isso aí. Essa providência, né, que eu ia perguntar, quais são as providências para melhorar esse sentimento? O problema é que você tem uma sociedade, né, ainda mais na França, que veio todo esse sentimento de liberdade, né, França e Inglaterra, lá com a Revolução Sentiment de Gloriosa, liberté venu de chez vous, e de la France et de l'Angleterre, n'est-ce pas? tolerância, né? Et la tolérance. E você tem um muro de intolerância Et, avançando. et Au territoire en même français. temps, on a un mur d'intolérance qui ne fait que s'agrandir. Oui, alors c'est gentil d'appeler ça de la tolérance. Ele falou que é Et muito la gentil bienveillance. chamar isso tolerância. C'est tout le résumé des Français. Enfin, Ele falou que é um resumo do j'en fais francês. partie, Ele j'en fais faz partie. parte disso. Mais ils veulent, ils aiment les étrangers, et ils veulent être gentils avec tout le monde. Il faut être gentil. Eles gostam dos estrangeiros, tem que ser gentil com Il todo mundo. faut qu'on garde un service public à haut niveau. Eles querem preservar um serviço público de alto nível. Il faut que la santé, l'école, ça reste gratuit. A saúde é gratuita, a escola também. Mais il ne faut pas qu'on nous fasse travailler trop. Eles não querem que o francês On est trabalhe muito. on est quand même le pays où on rentre le plus tard dans la vie active, où on travaille le moins avec les 35 heures et les 32 heures même dans un plan. Que o país onde as E on pessoas part à la entram no retraite. mercado de trabalho mais tardiamente possível, Et on part à la entram no retraite mercado de très trabalho tôt. tardiamente possível, trabalham um pouco e Ouais. se aposentam precocemente. Et en même temps, ils voudraient payer moins d'impôts. E, ao mesmo tempo, eles queriam pagar menos impostos. Et aucun politique n'est capable de résoudre l'équation. E nenhum político é capaz de resolver essa equação. Et donc la dette augmente. A França, hoje, les journées de travail là-bas, c'est 32 heures. C'est 35 heures la Atualmente, base a jornada de la semanal loi. é de 35 horas. Mais dans la fonction publique, ce que personne ne sait, c'est que c'est 32 heures. Na função pública, é 32 horas. Par exemple, tu es bien placé pour connaître, dans les hôpitaux, on dit que c'est un scandale, machin, tout ça. Nos hospitais, ele fala que Le personnel travaille 32 heures. C'est basé sur 32 os heures. hospitais, toda a cadeia de atenção hospitalar, trabalha 32 horas por semana. Alors, c'est quand même un vrai problème. E isso acaba La sendo durée du verdadeiro travail, problema. en général, c'est un vrai problème. Isso é verdadeiro problema. Diante de todas essas questões aí que foi colocado, eu vou entrar um pouquinho na nossa sublime ordem, tá? Il va rentrer un petit peu dans l'ordre maçonnique. Très bien. Como é que está lidando com todas essas questões, né? Qual o papel da maçonaria nesse momento histórico? Et ce problème, qu'est-ce qui dit la maçonnerie française? Pode continuar. Tá. A ordem ainda influencia a sociedade ou atua mais no campo formativo? La maçonnerie, elle a un pouvoir d'influence sur la société ou elle est plutôt dans les coulisses? Ni l'un ni l'autre, j'ai Elle l'impression. falou nenhum nem outro. Non, non, non. Elle a perdu Ela perdeu. fortement son influence Ela politique perdeu a directe. sua influência política. Il en restait un peu au Grand Orient à travers le Parti socialiste. Permaneceu um pouco ainda concentrado no Grande Oriente da França.
através do Partido Socialista francês. Mais l'effondrement politique et démographique du Parti socialiste a affaibli fortement Mas le o royaume. Partido Socialista diminuiu muito em poder. Et en tout cas, il n'y a plus d'influence. E Qual- hoje não tem mais influência nenhuma. Quant au travail dans l'ombre, heureusement, c'est plutôt un travail positif et Agora, o trabalho de bastidor é um trabalho positivo. ouais, humain, des choses. Humano, C'est plus une influence de manipulation. não tem mais influência de manipulação. O Legon Projet, aujourd'hui, On passe pas officiellement par la franc-maçonnerie, mais il y a heureusement des hommes francs-maçons qui ont des places importantes et qui agissent en franc-maçon. grandes projetos não passam mais pela maçonaria. Mas nos grandes projetos tem maçons posicionados ali em postos importantes, em postos-chave. Foi isso que ele quis dizer. Une des grandes valeurs maçonniques importantes pour moi, Grande valor maçônico importante para et ele, j'y pensais tout au long de cet exposé quand je l'ai fait, ao longo dessa exposição, je me disais, mais que ce soit les politiques, les journalistes, os políticos, les gens qui jornalistas, gèrent le social, tout ça, ce qui leur manque, c'est des valeurs. que C'est de falta respecter leurs para valeurs. essas pessoas que gerenciam esse programa é que eles não têm valores. Il y a une perte de valeurs. Houve uma perda de valor. E quais são esses valores? Bah, Eu pergunto para ele quais são esses valores. tu l'as dit, la tolérance, Tolerância, l'humanisme, humanismo, bah, tout ce qui fait notre progrès maçonnique, quoi, tout ce qui fait notre tudo aquilo que humanisme. faz nosso Bien progresso maçônico, tu n'observes plus ça. Não. Ça se perd beaucoup. Ça, se aquilo perd. se perde muito. Mais j'ai peur que ça se perde, y compris au sein de la franc-maçonnerie. Ele falou que isso também está se perdendo dentro da própria ordem maçônica. Entendi. Como é que ele vê essa atualização hoje com a tradição, especialmente os jovens? Comment tu vois aujourd'hui, dans le contexte actuel de la franc-maçonnerie, par rapport aux jeunes qui ont le désir d'y entrer? Qu'est-ce que tu veux dire? Il y a beaucoup de choses dans cette question. Tem muita coisa aí nessa pergunta. Então, você pode especificar um pouquinho melhor a tua pergunta? Assim? O momento atual Le moment actuel, com a nossa tradição. avec notre tradition maçonnique. Você quer saber como é que Como é que ele vê isso? c'est-à-dire que nous avons une tradition Ouais. maçonnique. Com a tradição maçônica, né? Et actuellement, cette tradition, elle est respectée, c'est un pilier important, ou il ne l'est plus. Como equilibrar, né? Et comment je comprends. équilibrer Oui, tout ça? Je comprends. Et Et la il question était- était particulièrement par rapport à la jeunesse. La tradition en elle-même, oui, elle existe, A tradição existe, mais suivant les diverses obédiences, mas segundo as potências, né, em função das potências, ça se dilue quand isso même. dilui bastante. C'est dilué par les influences extérieures, Dilui c'est-à-dire pelas influências externas, ils ont tendance à faire rentrer au sein des loges des préoccupations sociales et politiques. eles estão hoje fazendo com que as questões políticas e sociais entrem dentro das lojas. Et ça, c'est au dépend da tradição. Ah ben oui, à cet endroit-là, c'est au dépend de la tradition. A partir do momento que você põe essas questões dentro da loja, você perde a tradição. Et Você desloca a tradição para um lugar periférico. les plus jeunes sont demandeurs qu'en loge, on travaille des problèmes sociétaux. De manière maçonnique. Les nouvelles recrues. Oui, les plus jeunes, en général, les jeunes. Está dizendo que os jovens que entram na maçonaria hoje, eles pedem, eles demandam que se discuta as questões sociais dentro da loja. Et ça, au détriment da tradição. Il y a quand même des loges et des frères qui respectent le rituel et la tradition, Tem loja mais que ils sont- respeita o ritual e a mais tradição, ils sont progressivement considérés mas comme progressivamente eles estão... des rétrogrades. mas esses irmãos que
que fazem questão de manter a tradição e o ritual, eles são considerados como retrógrados. On dit, et ça peut être intéressant à travailler, la tradition, le respect de la tradition, c'est admettre qu'elle évolue. Ele fala assim que esses irmãos respeitam a tradição, mas que ela deve evoluir. Então, aí já tem um paradoxo. Tem a tradição, tem um paradoxo. Tu le considères comme tu veux. Você pode considerar como você quiser, mas a partir do momento que você diz que a tradição tem que evoluir, o que vocês pensam disso? E que a tradição não deve evoluir. Il y a des obédiences qui sont très respectueuses de la tradition, des loges qui sont très. Tu as vu toi-même à Gand la beauté des rituels, et tu en as d'autres où c'est. Ele faz referência aqui a uma loja que nós Ça visitamos, discute comme si na on Bélgica, que mantém a tradição, custe o que custe, né? Eles não querem. Là-bas, ils ne veulent pas savoir. Non, 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 du tout, non. Ils Mais par contre, tout le monde a des problèmes de recrutement de la jeunesse. Ele falou que nessa loja lá da Bélgica, por exemplo, que faz questão de manter o pilar da tradição, eles têm problema para recrutar jovens. E os jovens não se interessam por isso. Faire rentrer les jeunes, c'est un problème. Ele falou que lá na Bélgica, para trazer jovens é um problème. Tu m'avais dit que les dernières années, on a recruté un seul, c'est ça? Ben, la Nouvelle-Jérusalem. Voilà, notre loge. Ouais. Et a recruté, Il y a eu un seul apprenti. Ouais. Il y a eu un seul apprenti. Ça va redémarrer, là, je pense. En combien d'années? En 2 Vénérala, en 7 ans. Dois Venerala, En 7 ans. em 7 anos, teve aprendiz. Un seul apprenti. Sur une loge de 100 frères, quand même. Uma loja de 100 irmãos. C'est quand même. Então, aí vocês. C'est grave. Eu acho que cada um aqui pode deduzir, mais ou menos, tirar suas conclusões. Sim. Esses números, porque os números falam por si. Né? Então, Nós estamos aqui vivenciando no Brasil um envelhecimento também das lojas, né? ici au Brésil, on a le problème du vieillissement de loges. Oui, ben, pareil, bien sûr. Et là-bas, na França, não. Pareil, bien sûr. É raro ver jovens. Il est rare Nas de lojas. rencontrer Heureusement. Il y a des jeunes, Ah, tá. bien sûr. Non, mais on a aussi des jeunes. On en a. Um pouco Mais, mais de uma mais pergunta. pas suffisamment. tem, não é suficiente. Vou fazer só mais uma perguntinha para Encore une question. Oui. Só que geopolítica agora europeia. Géopolitique européenne. Si je peux répondre. Se ele puder responder. Ok. Atualmente, nós tem um conflito na Europa, da Actuellement, Ucrânia e on a un Rússia. conflit en Europe Isso, entre la Russie et l'Ukraine. Oui. isso. E a Europa passou por grandes conflitos. L'Europe est déjà passée par des grands conflits. Oui. Como, Il y en a eu plusieurs au XXe siècle. Oui. e como Pas de petits conflits. mais des grands. qual o sentimento hoje do povo europeu diante desse conflito? Há expectativa disso aumentar, disso se Quel est le ampliar? sentiment du peuple français vis-à-vis de la guerre en Ukraine? Alors d'abord, je voudrais dire, par rapport au grand conflit de l'Europe, il ne faut pas confondre l'Europe et l'Union européenne. Não se pode confundir a Europa e a União Europeia. Está fazendo a distinção. L'Union européenne, c'est récent et c'est. A União Europeia é algo recente. Elle a eu à gérer que la Yougoslavie, que les problèmes. Ela teve c'est tout, seu rien histórico d'autre. apenas Strictement a rien d'autre. guerra da Iugoslávia. Il y a eu Que d'autres dividiu conflits, o país. il y a eu d'autres conflits, mais elle a fait semblant de ne pas les voir. E os outros conflitos ela fez Là, en l'occurrence, assim, não sem braço, como se eles não existissem. en l'occurrence, la France et l'Europe d'abord, mais la France aussi a plutôt pris. Bah, c'est comme pour l'immigration. C'est le cœur français est là pour défendre le pauvre et l'innocent et l'attaquer et tout ça. Donc, il a pris position pour l'Ukraine. Na Ucrânia, que despertou mesmo nas pessoas foi o sentimento do coração. C'est l'oppresseur contre l'opprimé. C'est ça? Oui, c'est ça, toujours. Então, é o opressor contra o oprimido. Voilà. Alors, tout le monde s'est Donc, il y a un gentil et un méchant. allié du côté de l'Ukraine. Ukraine, ouais. Et toda a população foi por lá. Les Français en général.
população francesa foi do lado do oprimido. Sim. Quem está sendo oprimido nessa história aí? Quem está sendo bombardeado? Isso é a Ucrânia, então... Et um avec de- sentimento, c'est un sentiment Oui, coletivo. c'est naturel chez les Français. Natural, natural. Sentimento coletivo natural. Que levou todo o povo. Mais c'est comme pour le social. A mesma coisa para proteção En social. même temps, ils ne se disent pas comment on va payer. A Previdência Ça Social. n'existe pas, ça. Comment on va le faire, Tem ils ne savent pas. discussão sobre o orçamento. E quem vai Et pagar, des, quanto vai pagar. aider à les Mas todo inégalités, tout mundo ça. quer. On ne sait pas qui va payer. Quer dizer, ninguém sabe quem vai pagar. L'Ukraine, ça va coûter très très cher. A Ucrânia está custando Et, muito caro. et on trouve qu'il faut aider l'Ukraine, mais jamais on n'enverra des soldats. Eles acham que tem que On n'enverra pas nos enfants. Eles acham que tem que ajudar a Ucrânia, mas eles não enviaram nenhum soldado. C'est du point de vue philosophique, toujours. Aí você entra num ponto de vista filosófico. Você fala, eu quero ajudar o oprimido, mas você não envia soldados. Et très très grossièrement, on pourrait dire que Grosseiramente, la podemos gauche dizer, est plutôt sensible, on la a considère comme esquerda política é sensible et sensível, humaine, mais il faut savoir que 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. 50% dos franceses não pagam imposto retido na fonte. Donc c'est facile d'avoir une opinion Aí fica fácil obter uma opinião généreuse, forjar quand uma c'est avec opinião l'argent des autres. generosa, porque o dinheiro é dos outros, não é dele. La droite, qui est plutôt rigoureuse sur la tenue des comptes et sur les grands équilibres, essaye de protéger les budgets. Donc c'est des méchants. Então, a direita que tenta preservar o orçamento, mantendo o equilíbrio fiscal, né, é chamada de maldosa, desumana, etc. Et on est prêt à aider la terre entière. E assim, esse sentimento deles é para ajudar a humanidade inteira, Avec un argent qu'on ne paye pas. com um dinheiro que você não paga. Então, é très utópico, sabe? Mais Nós c'est totalement- conhecemos isso. né? mais c'est un pays d'utopie. Falou que a França é um país utópico. Bien sûr. Mais c'est aussi l'utopie qu'a fait les grandeurs. Mas foi a utopia que fez as grandes coisas. C'est pas les fonctionnaires Não são os de funcionários Bruxelles de Bruxelas, né? qui nous feront rêver. que fazem ele sonhar, mas concrètement, ils ne vont pas améliorer la vie. Alors, il y a plein de choses positives. Je veux dire, Tem coisa positiva. bien sûr, coisa positiva. les marchés uniques, c'est Ah, formidable. Mercado único, La monnaie unique, c'est a moeda formidable. única, Les grands plans d'organisation, les grands plans, Airbus, os planos de organização, os aviões, toute etc. l'organisation du réseau ferroviaire, tout ça sur l'ensemble de A l'Europe, rede c'est des ferroviária progrès formidables, foi progresso extraordinário que eles fizeram com a comunidade europeia. bien sûr. A rede ferroviária integrada, né? Mais y compris l'agriculture. Ça, E ça, também a bien sûr, agricultura. bien sûr. Nós estamos indo praticamente para o encerramento do nosso programa. Eu quero agradecer a nossa equipe aí maravilhosa que está aí desde cedo trabalhando para levar a mensagem para os nossos irmãos lá que estão do outro lado. Mandar um abraço grande para todos os que estão nos assistindo e agradecer muito aqui, né, no meu nome, da nossa casa aqui, a visita de vocês. E como lembrança, vou deixar um livro para você, Como Empreender no Dojo, de minha autoria. Não é só para quem luta, né? Dojo é um local de treino. E esse aqui, Caminho das Mãos Vazias, Karatê Do, significa Caminho das Mãos Vazias. Se eu chamar de uma vida. Ah, d'accord. Ah oui. Quem busca a luz, a espiritualidade. Celui qui recherche la lumière, C'est le 5e voyage du 2e degré. Voilà. Ele está falando que isso aí é a quinta viagem do segundo grau. Aqui entre colunas. Vous avez ça, le voyage avec les mains libres. Ele falou que é isso, né? A viagem com as mãos livres. Exato. Peixe, meus irmãos, eu agradeço então a audiência de todos. Eu vou passar a palavra final para vocês, mas já vou antecipar que esta entrevista está gravada, né? Está disponível no nosso site, então na ACAOL, www.acaol.com.br. E vai ficar junto com as mais de 120 palestras
da jornada maçônica nesses últimos anos, né? Então, tem aí um acervo de muita sabedoria que está à disponibilidade dos irmãos para estudos e pesquisas e para conhecer pessoas brilhantes como nós temos aqui. Meu irmão, Ariane, a palavra final é sua e do nosso... Foi um prazer enorme. Eu acho que muitos brasileiros não têm noção exata do que está acontecendo na França, na Europa. E o irmão Gui, ele trouxe aqui uma realidade vivida, que não é aquela realidade teórica de pessoas que fazem um turismo de alguns dias, etc., que realmente quem vive os problemas, e quem não só vive, mas discute esse problema no interior das lojas, toda a maçonaria europeia, de uma maneira geral. Então, eu, da minha parte, sou suspeito, mas eu acho que foi muito interessante trazê-lo aqui, porque ele esclareceu muitas coisas. Ele trouxe luz para várias indagações que nós, como brasileiros, tínhamos. E isso é importante, captar de uma pessoa que realmente vive os problemas. Não ouve falar dos problemas, ele vive essa realidade. Então, o relato dele aqui foi muito intéressant. Guy Julien, je leur dis que ce que tu nous as apporté ici aujourd'hui, c'était très enrichissant pour tout le monde. Tout le monde s'est vraiment gâté de te voir, parce que là, c'est vraiment un cadeau qu'il nous a fait. Et nous a apporté une réalité de quelqu'un qui vit le problème. C'est pas quelqu'un qui a entendu parler du problème, tu le vis dans ta vie de tous les jours et tu discutes ça amplement à l'intérieur de différents ateliers que tu fréquentes en Europe. Voilà. Et du coup, ils auraient aimé avoir des considérations finales. Est-ce que tu as un message à passer pour les frères brésiliens de cette rencontre? Oui, je peux avoir, j'y ai pas pensé, mais je peux avoir un message Então ele vai deixar uma mensagem aqui. Que je ressens de ce que j'ai reçu O que en ele venant está ici, sentindo do que ele recebeu aqui. et qui me rappelle une des convictions de base que j'ai, E que lembra de uma convicção de base que ele tem, qui est que la franc-maçonnerie que est universelle a maçonaria é universal. et qu'il faut aller vers les autres et qu'il faut ouvrir les portes. A gente não pode ficar parado, a gente tem que ir em direção aos outros. C'est pour ça que Tem que abrir portas. E é o que a gente fez aqui hoje. Et c'est pour ça que, on en parle du 5e voyage des mains libres E et é du por isso deuxième que a degré. gente fala Le deuxième degré, c'est celui du voyage et celui des rencontres. De travailler l'horizontalité. Horizontalidade da maçonaria, né? Que é a viagem e os encontros. Aller voir les autres, Tem respecter que ir les ver autres. os outros. Tem que Comprendre como ele les está autres. fazendo aqui. Ele veio até aqui para... Et vous m'avez permis de le faire ce soir, je suis très E heureux. vocês permitiram que ele fizesse isso hoje. É interessante. Estamos Isso felizes. tem Sim. uma correlação direta com o teu livro. E nós não tínhamos combinado isso, nem Nada. previsto isso. Foi Exatamente. absolutamente natural. É verdade. Mas então, muito obrigado. Et mon ami José est devenu maître chez vous. Chez nous, il était compagnon, justement. Ele está dizendo que eu, na loja Nova Jerusalém, eu cheguei até o grau de companheiro. Depois eu saí Et comme il est maître, je lui ai donné la médaille de maître de la Nouvelle-Jérusalem, que tu aurais dû avoir en étant maître. E agora ele está me dando a medalha de mestre, que eu deveria ter tido lá. Porque eu saí da loja ainda como companheiro, porque eu migrei aquele ano para a Itália, né? Então depois eu voltei para o Brasil. E ele está me dando essa medalha aqui, que eu tenho grande orgulho de... Então, eu acho que Vamos eu vou pedir colocar para ela. ele colocar a medalha em você, a gente tirar a foto e filmar. Alors, tu vas me faire l'honneur de mettre la médaille D'accord, avec plaisir. sur mon truc. Parce que tu la mérites. Ah, ben, merci. Tu vas la mettre sur ma veste. Moi, je ne veux pas te l'abîmer. Ele não quer destruir o eterno. Je sais que tu es docteur, mais quand même. Ele sabe que eu sou doutor, mas está Voilà. tomando todo o cuidado possível. Parabéns. Parabéns. Meu irmão,
Muito obrigado Muito pela obrigado. gentileza, pela erudição. Je te remercie pour ta gentillesse, pour la connaissance, l'érudition que tu nous as apportée. E pela Tu es un gentis intello sur le palavras. savoir. Oui, bon, je suis un peu trop E pelas gentis palavras. Et pelas palavras gentis, amigáveis. Obrigado, então. Je promets que l'année prochaine, je parlerai portugais. E ele está apostando aqui, está fazendo uma aposta, que o ano que vem ele vai voltar aqui conosco e vai dar uma conferência em português. Sem dúvida. E tem já lugar. Ça sera une plus petite conférence. Il y a déjà un endroit spécifique pour ça. Seria onde? Na jornada maçônica. La journée maçonnique de 2027. Ah, d'accord. Très bien. C'est On quel- peut c'est quelle organiser époque? ça. Em que ano, em que mês que vai ser? Setembro. En septembre. Septembre 2027. D'accord. D'ici là, on a le temps. Oui, ça me laisse un peu de temps. Então, daqui até lá vai dar para Isso. organizar isso aí. Então, muito boa noite. Muito obrigado a todos.